Posso tocar? Vamos lá então. Bom dia, os que sobreviveram à noite. Eu espero que ninguém tenha ficado muito resfriado. E vamos lá então. Vamos ver se nós damos uma deslanchada, porque para amanhã não posso deixar muita coisa. Nós temos que acabar hoje de qualquer jeito. Muito bom. Então, lá naquela parte de astrofísica, nós temos visto como se determina, por exemplo, a temperatura de um astro, como se determina o tamanho do astro, a distância, como a gente consegue determinar a luminosidade da estrela, a composição química. Nós ainda não dissemos como a gente determina a massa de uma estrela. Então, vamos lá. Vamos começar vendo a determinação da massa de uma estrela. Bom, e o que a gente percebe é que o único método direto de determinação de massa de uma estrela é quando essa estrela pertence a um sistema binário de estrelas. Depois nós vamos ver que existem outros métodos de determinação, mas todos eles são métodos indiretos, que de alguma forma, uma hora qualquer, passaram por esse sistema de determinação de massas pelo método de estrelas binárias. Estrelas pertencentes aos sistemas binários. Muito bom. Então, de vez em quando a gente olha no céu e a gente percebe duas estrelas aqui assim. E aparentemente essas duas estrelas estão próximas umas das outras. Só que na realidade, quando a gente determina as distâncias, as duas estrelas estão bem longe uma da outra. Mas outras vezes não. Outras vezes eu tenho a mesma foto, só que as duas estrelas estão realmente próximas uma da outra, a ponto de elas estarem gravitacionalmente unidas. Essas, que a gente chama de parótico, para nós não interessa. O que interessa para a gente é o sistema binário de estrelas. Então vamos falar um pouquinho do sistema binário de estrelas, onde são aquelas estrelas que realmente estão ligadas através de forças de atração gravitacional. Muito bom. Por exemplo, um dos exemplos é a estrela alfa da constelação de Gêmeos. O que a gente observa é que existe uma estrela bem brilhante e tem uma outra que a gente percebe que conforme o tempo vai passando, ela vai mudando de posição no céu. É claro que você já observou 2400? Não. A gente observou um pedacinho aqui, por volta de 2000, e o resto é a partir desses pedaços como que a gente faz uma extrapolação para saber qual vai ser a trajetória dessa estrela. Então vamos lá. Então, o que a gente vê é qualquer coisa assim. Então, a impressão que a gente tem é que tem uma estrelinha que está girando em volta de uma outra. É claro que esse movimento é muito lento. Aí eu coloquei bem depressa, o movimento é muito lento. Como vocês viram lá, pode demorar centenas de anos. Então, quando nós estamos nessa situação aqui, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui embaixo, o céu está aqui, e essa estrela está fazendo um movimento nesse plano aqui. Quer dizer, a estrela está fazendo um movimento no próprio plano do céu. De tal forma que, quando eu olho daqui assim, eu tenho a impressão que eu vejo realmente uma estrela aqui e a outra girando aqui em volta. Mas, outras vezes, o que eu percebo é que a estrela faz um movimento assim, bem elíptico. Bom, quando a estrela faz um movimento assim, bem elíptico, o que acontece é que, provavelmente, o plano orbital está bem inclinado com relação ao céu, ou está inclinado com relação à visada, de modo que eu vou ver meio achatadinha a órbita. Em outros casos, limites, o que eu verifico é que uma estrela fica fazendo esse movimento aqui assim. Simplesmente, um movimento harmônico simples. Bom, nesse caso,
é porque nós estamos na seguinte situação. Nós estamos aqui na Terra e o plano dessa estrela, percebe que é igual esse aqui, só que o plano, esse plano aqui, está na mesma linha divisada, de modo que eu estou vendo o movimento de perfil. Então, esse caso aqui nós vamos dizer que é o caso de estrelas eclipsantes. Muito bom, então vamos lá. Lembra que nós já vimos que, pela lei das órbitas de Kepler, um astro fica girando em volta do outro numa órbita elíptica. De tal forma que, só que lembra que nós vimos também que na verdade, não é que um corpo gira em torno do outro. Os dois corpos giram em torno de um centro de massa comum. Então, o que nós temos? O centro de massa é a massa desse corpo vezes essa distância pequenininha, é a massa desse corpo vezes essa distância grandona até o centro de massa. Então, é a massona vezes a distancinha, é igual a massinha vezes a distançona. Bom, isso significa então que conforme a estrela 1 vem aqui, a estrela conforme a estrela vermelha vem daqui até aqui, da posição 1 para a posição 2, a estrela amarela vem dessa posição 1 para essa posição 2. De tal forma que o centro de massa continua na linha que une os dois. Aí a estrela vermelha vem para essa posição 3, a estrela amarela vai para aquela posição 3, mas o centro de massa continua nesse ponto. De modo que essa massa vezes essa nova distância é igual àquela massa vezes essa nova distância. E assim para frente, conforme a estrela vai vindo para cá, essa outra vem vindo para cá, 100% de massa, mantendo uma posição fixa no céu. Bom, então, e vimos também a lei harmônica de Kepler, que dizia que o período orbital e o raio orbital estavam ligados por aquela lei de que o cubo do semi-eixo era proporcional ao quadrado do período. Vimos também que, na verdade, essa era uma fórmula aproximada e que a fórmula verdadeira envolvia as massas das estrelas, a massa dos corpos envolvidos. Então, se nós pegarmos aquelas três fórmulas que nós vimos, nós sabemos que a distância entre as duas estrelas é a soma dessas duas distancinhas, a distançona. A gente sabe que o cubo do semi-eixo maior é proporcional ao quadrado do período orbital, e a gente sabe que a massa grandona vezes a distancinha é a massa pequenininha vezes a distançona. Então, essa distância entre as duas estrelas eu meço direto. O período orbital eu meço direto, portanto, isso daqui eu tenho aqui, isso eu meço, o tempo que leva para dar a volta. A única incógnita que eu fico são com essas duas massas. Mas eu tenho essa outra equação que diz que a massona vezes a distancinha, a massinha vezes a distançona. De tal forma que as distâncias eu meço, eu fico com mais uma equação onde as incógnitas são as mesmas massas que estão lá. Duas equações, duas incógnitas, problema resolvido. Então é assim que a gente acha a massa das estrelas. De tal forma que daí então temos a massa. Então, olha lá, como é que a gente faz a coisa aqui? Lembra que o Newton já havia falado para a gente que se um corpo estiver parado e nenhuma força age sobre ela, esse corpo continua se deslocando com a mesma velocidade com que ele estava lá no começo. Se por outro lado o corpo estiver parado e nenhuma força age sobre ele, ele continua parado. Muito bom. Então, agora imagine o seguinte. Imagina que eu tenho lá as duas estrelas girando em torno do centro de massa, mas imagina que isto tudo está se deslocando para cá. Então, é como se todas essas estrelas aqui, o movimento, as duas estrelas, estivessem desenhadas sobre um papel, e eu vou deslocar esse papel com relação às estrelas de fundo. Então, a gente costuma chamar de velocidade de arrasto. Então, o que vai acontecer?
eu vou ver uma estrela aqui e a estrela azul aqui. Aí, conforme o tempo vai passar, porque se percebe que se ficasse parado aqui, isso daqui ia ficar realizando um movimento elíptico. Só que agora está se movimentando para cá. Então o que acontece? A estrela vermelha está aqui, a azul está aqui. Depois de algum tempo, essa estrela vermelha vem para cá e a azul para cá. Porque na verdade até que a estrela vermelha veio aqui e a azul veio um pouco mais para cá. Só que como eu estou puxando tudo, então fica mais ou menos desse jeitão. Aí a estrela azul vem um pouquinho mais para cá, a vermelha mais para cá. Então a estrela azul está fazendo um movimento aqui assim, a estrela vermelha está fazendo esse movimento aqui. Então é esse movimento que a gente percebe que aquelas duas estrelas fazem. Então a estrela vermelha faz essa trajetória e a estrela azul faz essa outra trajetória aqui. Bom, uma das coisas que a gente tem, lembra que 100% de massa está entre as duas estrelas e está numa linha reta. Isso significa que, se num determinado instante a estrela azul chegar aqui, a estrela vermelha vai estar lá, diametralmente oposto. Então, percebe que eu sei que o centro de massa está em algum lugar desta linha aqui. Não sei aonde, mas eu sei que está nesse lugar. Então, é só dizer, lembra aqui, sobre o centro de massa não está agindo nenhuma força. Eu estou puxando isso daqui com um movimento uniforme. Portanto, sobre o centro de massa não age nenhuma força, logo o centro de massa vai realizar um movimento retilíneo uniforme. Bom, mas agora a coisa simplificou, porque se eu tenho o centro de massa, eu já tenho essa distância, a distancinha, e já tenho a distanção, e já tenho a distância dessa estrela até essa, em cada instante. Portanto, o período, bom, o período é só verificar quanto tempo leva para sair daqui, por exemplo, e chegar até aqui, porque aí vai repetir outra vez. Então o período eu meço diretamente. Conclusão, eu tenho o dedinho, tenho o dedão, tenho o R, tenho essa distância, tenho aquela, tenho essa equação. Entro nessa daqui, onde também só tenho duas incógnitas, resolvo o problema e obtenho a massa da estrela vermelha e a massa da estrela azul. Direto, observação direta. Então, aí é o caso. Quando a gente olha para a estrela Sirius, que lamentavelmente, né, ontem de noite não dava para ver, porque ele já tinha se posto na hora que a gente pôde começar a observar, mas também estava bem baixa atrás das árvores, né? Mas estão aqui as Três Marias, que também nós não vimos, mas estão aqui as Três Marias, que todo mundo conhece, e a estrela Sirius, a mais brilhante, visível ao olho nu do céu, é essa daqui. Então, quando a gente consegue estudar a estrela Sirius, a gente percebe que tem a Sirius brilhantona e perto dela tem uma estrela bem fraquinha. E é essa estrela bem fraquinha que faz com que, na verdade, os dois girem em torno de um centro de massa comum. Então, o sistema Sirius, na verdade, é um sistema binário. E é esse sistema binário aqui, então, que a gente pode observar. Então, por exemplo, aqui está a estrela mais brilhante, aqui a estrela mais fraquinha. Então, em 1968, então, 1986 estava aqui, 1978 estava aqui, 1991 aqui, 1992, 93. Então, você é que a estrela pequenininha aqui dava a volta em torno dessa estrela central. De modo que é só olhar o período que leva para dar a volta completa. E percebe que nesse caso dá para fazer bem, né? Porque, olha lá, começou aqui em 1980 e qualquer coisa, mais para cá, 1960, 50, 1950 por aqui, olha lá, de 1950 aqui, para dar uma volta completa, vai mais ou menos até 2000. Então, tem um período próximo de 50 anos. Então, um período de 50 anos dá para a gente fazer muitas observações, de modo que dá para reproduzir essa órbita muito bem. O problema, né, é que, como vocês podem ver, aparentemente tem um problema grave aqui, porque nós dissemos que
num sistema binário, ele gira em torno de um centro de massa, ou então uma estrela fica no foco. Bom, certamente essa estrela aqui não parece estar em foco nenhum aqui, né? Isso porque isso está projetado no céu. E quando eu projeto uma elipse, ela se mantém como uma elipse. Mas o foco não se mantém, o foco da real não se mantém na posição do foco da elipse projetada. Aí então existe um monte de... Aí entra bastante matemática, que eu pulei, e entra bastante matemática para transformar aquelas coordenadas de uma elipse projetada para a elipse real. E aí então a gente estuda as condições da elipse real para poder continuar o estudo. Agora, imagine então, eu tenho a estrelinha que está girando aqui assim, só que fico olhando essa estrelinha girar, e verifico inclusive que no céu ela faz essa trajetória vermelha aqui assim. Mas eu não consigo ver nenhuma outra estrelinha que deveria fazer essa trajetória aqui. Em outras palavras, eu vejo uma estrelinha lá, girando lá no céu, em torno de nada. Quer dizer, eu não vejo nada. O que, obviamente, não pode ser, porque se não tivesse nada, teria que ser movimento retilíneo uniforme. Se tem esse movimento maluco aqui, é porque deve ter alguém que está perturbando. Então, o que a gente faz? Bom, a gente traça isso daqui, é a única coisa que eu vejo, e aí a gente tenta ver, mais ou menos assim, então, bom, esse aqui, para traçar isso aqui, eu tenho que ter uma simetria, portanto, eu posso imaginar onde está passando essa linha. E aí eu posso tentar ver se a distância daqui a algum lugar aqui, porque eu não sei onde é que vai estar, a distância daqui até aqui tem um certo valor, qual teria que ser a relação entre essa distância e essa massa? Para que a massona vezes a distância, a massinha vezes a distançona seja igual ao produto da massona vezes a distancinha. E aí então vai num processo assim, mais ou menos de aproximações sucessivas, e aí a gente consegue determinar qual é a massa dessa estrela que eu não estou enxergando. Acontece que, se a massa daquela estrela é muito grande, ela deveria ser muito brilhante. Só que, bom, a massa é muito maior do que a massa do Sol, não é brilhante. O que ela é? Um buraco negro. Então, esse é um dos processos de verificar, achar um buraco negro no céu. É procurar verificar se o buraco negro fizer parte do sistema binário, procurar determinar a órbita da estrela visível, e aí a partir então daquelas 3 equações que nós já vimos, procurar obter a massa, e a gente percebe que é um buraco negro. Não é o único processo, tá? Tem um outro que nós vamos falar já. Então tá aí. Por exemplo, isso daqui é uma região no centro da nossa galáxia. E o que a gente verifica é que tem um monte de estrelas lá, fazendo um monte de movimentos lá, e a gente não vê em torno do quê? Porque está faltando a estrelinha central. E a hora que a gente faz as continhas, a gente percebe que aqui, onde tem essa estrelinha amarela aqui que eu desenhei, nesse ponto aqui, deve existir um buraco negro de grande massa. Muito bom. Agora, imagina que eu já faço a mesma coisa, eu vejo uma estrela aqui, vejo que essa estrela azul faz esse movimento malucão, só que não vejo nada girando em volta, outra vez. Só que aí, quando eu faço aquele mesmo estudo de tentar descobrir onde é que está o centro de massa e qual deve ser a trajetória de um outro astro aqui perturbando, aplicamos aquelas 3 equações e chegamos à brilhante conclusão que a massa desse astro aqui é muito menor do que a massa do Sol. Tão pequenininha que aquele astro não pode ser uma estrela, é um planeta. Então é assim que a gente acha um exoplaneta, estudando o movimento de uma estrela no céu,
E ao estudar esse movimento, o corpo perturbador, a gente acaba percebendo que tem uma massa muito pequenininha. Muito bom, então está aqui. Então, esse sistema Kepler 16b, que foi observado pelo telescópio Kepler, por isso que ele recebeu o nome de Kepler, esse é um sistema onde, se fosse colocado aí comparando com o Sol, ele teria aqui, ó, uma esteira bem brilhante, bem grande aqui, e um planetinha pequenininho girando aqui. E os dois estariam girando aqui em torno de um centrinho de massa aqui. Então essa aqui ficaria fazendo aqui, e essa aqui, o planetinha girando aqui. Então foi assim que o Kepler, fazendo esse tipo de medida, é que o Kepler conseguiu determinar, o Kepler, o telescópio, tá claro? Então o Kepler telescópio conseguiu determinar que isso daqui é um planeta. Bom, aparentemente, a maior parte das estrelas que tem no céu, se não todas, pelo menos a maior parte, são estrelas que pertencem a sistemas binários ou múltiplos. E a maior parte, ao que parece, se não todas as estrelas, tem girando em volta deles algum exoplaneta. Bom, como é que a gente acha desses exoplanetas? Bom, temos diversos métodos aqui, eu não vou dar todos. Um dos métodos mais fácil, né, é o imaginamento direto. O imaginamento direto é o seguinte: eu boto um telescópio suficientemente potente e consigo verificar que tem uma estrela, no caso uma anã marrom, que nós vamos ver o que é, e perto dessa anã marrom, pensei que o anã marrom não é uma estrela, na verdade, nós vamos dizer que é uma massa que nunca vai se tornar uma estrela. E essa massa aqui está perto de uma outra estrela, onde isso realmente é uma estrela. Então a gente consegue verificar. E isso daqui, na verdade, a partir da massa, a gente percebe que daqui é um provável futuro planeta anão. Um futuro exoplaneta anão. Só que tem um problema desse imaginamento direto. Percebe que o ideal seria se eu tivesse a estrela e o planeta, eu voltava lá a máquina fotográfica, fotografaria e ponto final. O problema é que essa estrela, a estrela mais brilhante aqui, ela emite luz e por dispersão da luz, ela acaba fazendo com que na fotografia ocorra uma diminuição do contraste entre o planeta e o fundo do céu. Então é difícil de observar esse planeta aqui. Então o que eles fazem? Puxa, como seria bom se a gente pudesse esconder essa estrela. E é isso que eles fazem. Então eles pegam essa condição real e, através de um sistema eletromecânico, eles colocam aqui na frente digamos assim, um pedacinho de papelão, tá? Para não deixar ver aquela luz. Esse pedacinho de papelão é um coronógrafo. Então coloca o coronógrafo aqui na frente. Isso aqui a gente usa muito aqui com os telescópios para fazer a observação do Sol. Só que para observar a coroa do Sol. Só que para observar a coroa do Sol precisa ter eclipse. E tem pouco eclipse. Então o que a gente faz? A gente simula o eclipse, colocando alguma coisinha na frente do Sol, na parte da fotosfera, para a gente poder ver a coroa solar. Então, o que a gente faz é esconder isso daqui, e com isso diminui o brilho aqui, aumenta o contraste, e eu consigo enxergar o planetinha. Então, é isso que eles fazem. Então, eclipsar a estrela com o coronógrafo, para a gente poder observar melhor o planeta lá. Tá, daqui é o que está acontecendo, tá vendo? Uma estrela, só que estava muito brilhante, aí colocaram o coronógrafo na frente e com isso conseguiram fotografar
essa coisinha aqui, que provavelmente é um exoplaneta, ou um futuro exoplaneta. Então ele tem uma foto real. Aqui mesma coisa também. Aqui tem uma estrela, só que a estrela, eu tive que colocar esse cronógrafo aqui na frente, para não deixar a luz vir para cá, e aqui, ó, fotografaram o planetinha do lado aqui. Então, percebam, exoplaneta. Esse daqui, olha, desse ano. Então, isso daqui foi a primeira vez que eles fotografaram, não um planeta, uma estrela, um planeta já formado, mas eles fotografaram uma estrela, está escondida aqui atrás, com o cronógrafo, eles fotografaram um planeta, um exoplaneta, que está se formando da matéria que gira em volta daquela estrela. Então essa daqui é a primeira foto de um proto-exoplaneta. Quer dizer, um proto significa um planeta que ainda vai se formar. Por enquanto ele ainda está se juntando para se formar. Um outro método é o método de astrometria. O método de astrometria é esse basicamente que nós acabamos de falar, das estrelas binárias. Então eu observo a estrela, observo o sistema, né, durante muito tempo e verifico que ocorrem variações na posição. Esse método só vale quando realmente a gente está olhando para o céu e vê a órbita direitinho. Então é o caso da estrela Sirius A e Sirius B. Então, o que a gente verifica lá, que a Sirius A, a estrela mais brilhante, faz esse movimentão no céu, e a Sirius B faz esse movimentinho aqui. E a partir então dessas duas coisas, a gente reproduz a órbita que a gente imagina que estaria vendo se pudesse parar aquele movimento, e aqui a órbita real obtida a partir dessa daqui. Um outro jeito é obter a posição do planeta, do exoplaneta, através de fotometria de trânsito. Esse aqui é mais fácil de entender. Imagina que é o caso, né, está o céu lá em cima, só que as estrelas, uma estrela, no caso do planeta, um corpo gira em torno do outro, no mesmo plano que contém a linha divisada do observador. Quer dizer, imaginando aqui, pegando o livro que a professora me botou aqui para sorteio, eu vou estar, imagina que o planeta está girando aqui assim, só que acontece que esse plano está assim. Então eu só estou vendo a coisa de perfil. Então o que eu vou ter é que, conforme essa estrela vem andando aqui assim, enquanto ela está, o exoplaneta, enquanto o exoplaneta está aqui, a estrela não tem nada na frente dela, então chega bastante luz para mim. Quando o exoplaneta está aqui, também não atrapalha nada. A partir do instante que o exoplaneta começa a entrar na frente da estrela, bom, o que vai acontecer é que uma partezinha da luz da estrela vai ser bloqueada pelo exoplaneta. Então, o que acontece é que a luz da estrela diminui um pouquinho. E enquanto esse exoplaneta estiver passando aqui na frente, houve então uma queda na emissão de luz por parte da estrela. Quer dizer, a quantidade de emissão de luz foi a mesma, só que diminuiu a quantidade de luz que chegou para mim. Aí, quando o exoplaneta sai aqui da frente, outra vez todo o brilho da estrela pode ser visto, e eu tenho então isso aqui. De modo que eu vou fazendo a fotometria da estrela, medindo o fluxo, e verifico que o fluxo vai mudando, volta ao normal. Então, isso ocorre ciclicamente, porque depois a estrela vai lá, aí ela volta outra vez. Então, a gente percebe essas variações cíclicas que a gente associa então a um corpinho passando na frente da estrela. Bom, e uma coisa que a gente verifica é que existe uma relação entre a massa e a magnitude absoluta de uma estrela.
Em outras palavras, lembra que nós já vimos que, se a gente conhece a distância da estrela, nós conseguimos determinar a magnitude absoluta da estrela. E agora, pelos processos que nós vimos que a gente é capaz de determinar a massa das estrelas. Então, se eu puder verificar a magnitude absoluta das estrelas, pelo método de trigonometria, da paralaxe trigonométrica, por exemplo, e agora determinar a massa através de estrelas pertencentes a sistemas binários, eu verifico que existe essa correlação. Então, conforme a massa da estrela vai aumentando, quer dizer, então aqui é a massa da estrela em função da massa do Sol. Eu verifico que, conforme a massa da estrela vai aumentando, a magnitude absoluta vai diminuindo. Lembra que a magnitude absoluta diminuindo significa brilho aumentando. Lembra que a estrela de primeira magnitude é bem brilhante e a de sexta é pouco brilhante. Então, a gente obtém essa relação aqui assim. Bom, mas isso foi determinado a partir de estrelas pertencentes a sistemas binários. A gente fica pensando assim, e se a estrelinha estiver sozinha? Ou eu não consegui verificar que ela pertence a um sistema binário. Então eu pergunto, se a estrela estiver sozinha, será que a relação entre massa e luminosidade, massa e magnitude aparente absoluta, continua válida? O que nós vamos fazer é aquilo que a gente costuma dizer que é a axiologia. Como não existe nada que me faça crer que seja diferente, por que uma estrela de um sistema binário seja diferente de uma estrela sozinha? Eu vou adotar que esta correlação vale também para as estrelas que sejam independentes, quer dizer, estrelas sozinhas no universo. É um jeito de fazer. De tal forma que, se eu souber qual é a magnitude absoluta, eu sei qual é a massa da estrela, e vice-versa. Se, através da determinação, eu consigo determinar a massa, eu subo aqui e determino qual é a massa, a magnitude absoluta da estrela. Olha, então, algumas estrelas eclipsantes, né? Eu sei que na verdade a estrela eclipsante é quando eu tenho uma aqui e a outra está fazendo a trajetória aqui, mas numa altura que do meu olho aqui eu consigo ver essa estrelinha amarela passando na frente da vermelha, depois passa lá atrás. Então isso que a gente chama de binárias eclipsantes. Então, olha, eu vou colocar um gráfico aqui, eu vou colocar a intensidade de luz, o fluxo, né, que chega até o meu telescópio e vou colocar isso em função do tempo. E o que a gente verifica é que, de vez em quando eu estou observando uma estrela e verifico que a luz dela é bem alta, aí de repente aqui a luz vai caindo, aí fica constante, aí sobe, aí volta no mesmo nível, aí cai um pouco, fica, aí sobe outra vez, e aí repete tudo isso aqui outra vez. Então, o que a gente imagina é que tem lá uma estrelinha passeando aqui e ela passa aqui totalmente na frente dessa estrela. Enquanto a estrelinha aqui estiver passando na frente daquela lá, parte da luz daquela estrela não consegue chegar até onde estou. Aqui a estrelinha está atrás, está lá eclipsada, quer dizer, da Terra não consigo enxergar. Portanto, só vem luz dessa estrela. Então, eu vejo que só vem luz dessa estrela, aqui eu vejo que uma parte daquela luz não está chegando por causa que essa outra estrela entrou na frente. Só que em compensação, aí vem a luz dessa estrela. Então, o que acontece é que dependendo de qual estrela é mais brilhante, eu vou ter um encobrimento mais significativo ou menos. Aquela queda de brilho que corresponde a maior queda de brilho, a gente diz que ocorreu um eclipse primário. Só que o eclipse primário significa que a estrela primária, quer dizer, a estrela mais brilhante ficou atrás. E nem sempre a estrela mais brilhante é aquela que é maior.
Então, quando ocorre uma queda grande, é porque a estrela mais brilhante passou lá atrás. E quando ocorre uma queda menor, é porque a estrela menos brilhante é que ficou parcialmente encoberta. Bom, tem diversos casos, né, em que a gente costuma achar essas coisas aqui. Bom, agora de vez em quando a curva, deixa eu voltar um pouco aqui. De vez em quando a gente viu esse desenho aqui, onde ocorrem uns cantinhos aqui assim. Só que de vez em quando não ocorrem cantinhos, é mais arredondadinho assim. Quando é mais arredondado, é porque a estrela, ela passou um pedacinho aqui atrás, mas não de todo. E quando ela passa na frente, também ela só dá uma abordada aqui, mas não passa na frente de todo. Então ela vai entrando devagarzinho, vai passando por ali, e acontece então que o brilho não é bem definido. Não existe um instante em que a estrela vai estar totalmente eclipsada e tem uma parte reta aqui embaixo. Ela vai chegando devagarzinho, um pedacinho vai encobrindo, vai cada vez mais, aí vai devagarzinho, vai descobrindo e acaba. Bom, agora o que a gente vai ver é que existem estrelas que aparentemente estão se deslocando, fugindo da gente, e tem aquelas que estão se aproximando da gente. Vamos ver como é que a gente sabe que isso acontece. Bom, às vezes eu olho para uma estrela que eu tenho certeza que é uma estrela amarela. Por quê? Porque eu tenho a temperatura dela, obtida por diversos processos, eu tenho certeza que é uma estrela amarela. Mas quando eu olho, eu vejo vermelho. Como explicar? Então, a explicação disso está num efeito chamado efeito Doppler-Fizeau. Esse efeito é o seguinte. Imagina que eu tivesse um sininho aqui. Não precisa nem imaginar. Então, eu tivesse um sininho aqui, e eu vou fazer com que de segundo em segundo ele dê uma badalada. De segundo em segundo, por exemplo. Então, se vai badalar de segundo em segundo, o que vai acontecer? Então, deu tim, o som vai sair daqui e vai se propagando. Depois de um segundo, dou outra batida. Tim, e assim para frente. Cada segundo eu vou dando uma badalada e aquelas ondas vão se afastando do sino. Muito bom. Imagine que eu tenho uma pessoa parada aqui e uma outra pessoa parada lá. Bom, o que vai acontecer? Essa pessoa aqui vai ouvir a primeira onda chegar. Tim. Depois de um segundo, chega a segunda onda. Tim. De modo que a frequência com que essa pessoa vai receber o som é exatamente igual à frequência com que o sino está tocando. Se toca aqui 5 vezes por minuto, eu vou ouvir 5 vezes por minuto. Portanto, a frequência recebida é igual à frequência emitida. Isso vale tanto para esse aqui como para aquele lá. Agora, imagine o seguinte. Imagina que o sino continua parado, só que agora tem duas pessoas. Uma correndo em direção ao sino e a outra correndo além do sino. E esse aqui continua batendo uma vez por segundo. Bom, se o nosso amigo aqui estivesse parado, chegaria um som, tim. Depois de um segundo chegaria outro som, tim. Só que o que ele está fazendo? Ele veio correndo aqui, quando ele chega aqui, ele ouve o primeiro tim. Se ele ficar aqui, depois de um segundo, ele vai ouvir o outro. Só que não, ele não fica parado, ele vem para cá um pouco. Em outras palavras, eu vou indo em direção às ondas, portanto parece que as ondas estão chegando mais depressa para mim. Portanto, a frequência com que... Eu coloquei lá, mas que cara chato. Tá bom, esquece de falar aqui. Então, percebe que as ondas vão chegando cada vez mais comprimidas, e eu vou ter então que a frequência que eu estou recebendo vai ser maior do que a frequência que está sendo emitida. Por outro lado... É por isso que quando um carro passa tocando música, a música parece que vai ficar mais lenta, diminuindo o tom da música. É isso aí, exatamente. Eu já vou explicar, eu já vou repetir a pergunta que ele fez. Então, percebe o que acontece então? Quando esse nosso amigo está fugindo, o que acontece? Se ele estivesse parado, ouve tim, depois de um segundo, tim. Só que não, ele ouviu tim e começa a correr.
Percebe que o som vai ter que andar um espaço maior para alcançar ele. Portanto, o som vem aqui, tim, 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 enquanto que aqui não é tim, 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 tim. E o que acontece que é no caso do som, é aquilo agora que ele falou. No caso do som, quando o som é agudo, significa que ele tem alta frequência. E quando o som é grave, ele tem baixa frequência. Então, o que acontece? Imagina que esse aqui está emitindo um certo som, enquanto que esse vem aproximando aqui, ele vai ouvir um som mais agudo. E esse daqui vai ouvir um som mais grave. Portanto, isso é admitindo o emissor em repouso. Agora, eu vou fazer o contrário para poder explicar aquilo que ele fala. Imagine agora que os dois sujeitos estão parados outra vez. Mas agora, a fonte emissora é que está se movimentando. Então, ela vai emitindo tim, 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 de segundo em segundo. Só que agora, como essa fonte vem vindo para cá, ela emitiu um tim, esse tim vai levar um certo tempo para chegar até aqui. Aí depois de um segundo, ela emite um outro tim, só que a fonte já não está mais aqui, ela veio para cá. Então a fonte está se deslocando. Então percebe que esse segundo tim vai andar uma distância menor. Como vai andar uma distância menor, vai chegar mais depressa. Essa outra, quando o sino estiver aqui, vai andar menos distância ainda, então vai chegar mais depressa. Conclusão, essas ondas aqui vão começar a chegar comprimidas. Portanto, esse nosso amigo aqui vai ouvir, aqui então o som está tim, 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 tim. Esse aqui vai ouvir um som mais agudo. Então vai ouvir tim, 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 tim. Enquanto que aquele lá, uma onda chegou, só que como o carro com o som está indo embora, a outra onda vai ter que andar mais espaço para chegar. Portanto, vai levar mais tempo. Então, esse daqui vai ouvir um som menos frequente. Portanto, vai aparecer assim, tim, 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 enquanto que aqui é tim, 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 tim. Então, aí vem aqui. Por exemplo, quando uma ambulância vem chegando perto da gente, a gente ouve aí quando a ambulância passa, faz Isso é para baixo. Então quando ela vai chegando, faz um som bem agudo, aí quando passa, E percebe que isso é tão conhecido que quando uma criança está brincando de carrinho, é barbada que ele faz assim, Eu nunca vi uma criança fazer assim, nunca. Então quando está aproximando, é agudo, depois é E então com o som acontece isso. E a mesma coisa que acontece com o som, de ser mais agudo aqui e mais grave lá, acontece com a luz, só que do ponto de vista de cor. Então, quando a fonte está se aproximando da gente, a luz fica com uma frequência maior. E quando a fonte está se afastando da gente, a fonte está se afastando da gente, o que acontece é que a frequência diminui e eu vejo uma luz de comprimento de onda maior. Portanto, quando estiver se aproximando, a luz amarela vai parecer mais azulada. Enquanto que quando a fonte estiver se afastando do observador, a luz da estrela amarela vai me parecer mais avermelhada. Então, por causa ou da aproximação ou do afastamento, a cor que eu recebo da estrela aparentemente varia. E, nesse caso, como você diferenciaria, por exemplo, a cor em função da estrutura dela, da cor em função do movimento? Porque lembra que a gente pode fazer um estudo da lei de Wien, de onde ocorre o máximo, então eu consigo determinar a temperatura, e por aquela temperatura eu saberia, deveria ser amarela. Mas por causa do deslocamento, a partir do deslocamento, aparentemente muda de cor. A composição química também, depende da composição química, a gente tem alguma informação sobre a cor. Muito bom.
Então o que nós temos é o seguinte: imagine que eu estou olhando para um astro, lá distante, e vamos supor que esse astro estivesse em repouso. Conforme esse astro está em repouso, eu obtenho as linhas espectrais dele. Professor, só uma dúvida ainda sobre o efeito Doppler. Ondas de matéria, com uma função de onda, são sujeitas ao efeito Doppler? Calma, tá longe, tá longe. É o último assunto de hoje. Calma lá. Mas a resposta é sim. Muito bom. Então, vamos lá. Então, percebe que obtive o espectro de uma estrela que estivesse em repouso, que bate com o espectro que eu tenho em laboratório daqueles elementos químicos. Quando eu observo uma estrela que está se aproximando de nós, eu percebo que aquelas linhas do espectro ficam todas elas deslocadas um pouquinho mais para o lado do azul. Então, fica assim, ó, percebe que a linha A estava aqui, veio um pouco mais para cá. Essas duas linhas que eu chamei de B, vieram um pouquinho mais para cá. A linha C veio um pouquinho mais para cá. Então, o que a gente